cor. Vejam qual é a cor de fundo que está predominando, né? Aqui ela está bem clara, né? Aqui nós temos algum mosqueado, porque aqui essa pseudoestrutura está deixando entrar o oxigênio, né? E aqui a presença da matéria orgânica. Agora com o sol está até bonita aqui de a gente visualizar. Primeira e segunda camada com um pouco mais de influência, tá? Nossa, mas eu consegui prender isso aqui tanto. Ó, essa cor mais escura, tá? Ela sobressai quando a gente umedece, ó, essa daqui não é daqui, tá? Essa daqui não muda tanto quando a gente molha, nem essa, nem essa, nem essa, tá? Então a gente está vendo duas questões aqui nesse solo. Uma quantidade maior de humus associada à fração orgânica. Uma quantidade de ferro reduzido. Ferro reduzido se mantém na forma mais 2, ele está num ambiente que tem falta de oxigênio, tá? E por isso ele adquire essa cor cinzenta. Aqui ela é um tom de cinza, aqui embaixo um tom de cinza ligeiramente mais claro, tá? O que a gente pode perceber nesse solo, né, com relação a... Por que eu fecho isso aqui, né? Esse solo com relação a textura, tá? Então, se eu texturar esse solo, né, eu vou perceber que este material, né, lembra que toda vez que eu faço a textura eu acabo fazendo a consistência molhada, que esse material possivelmente tem, né, ou uma quantidade de argila maior ou uma argila com maior atividade, tá? Por quê? Porque eu sinto uma coisa que eu não podia falar no outro solo. Aqui eu tenho pegajosidade e eu tenho plasticidade. O material molda e ele mantém um certo molde aqui. Não chega a ser muito pegajoso nem muito plástico, tá certo? Falamos de cor, falamos de textura, tá? Que ela é argilosa e vamos ver se essa textura variou ao longo dos horizontes, né? O que a gente percebe aqui é uma quantidade maior de material grosseiro lá embaixo, tá? Então, o material aqui, ele molda um pouco menos, tá? Mas ele continua com muito material fino que ainda gruda e não sai com tanta facilidade da mão. Veja que no outro solo a gente espirrava água e o material saía. Agora o material é mais teimoso. Por que será? Que tipo de mineral de argila faz isso? Que ele interage um pouco mais, né? Agora o detalhe principal desse solo. Nós não podemos, né, deixar de falar isso quanto à dificuldade que esse horizonte tem, e principalmente esse aqui, ó, que ele fica do jeito que a ferramenta corta, né? Ele tem dificuldade de formar estrutura. Por que ele tem dificuldade de formar uma estrutura? Que tende a ser granular a blocos subangulares muito fracos, né? Aqui no começo, mas aqui essa estrutura forma uma massa, porque a água impede as partículas de se organizarem. E o próprio peso dessa água faz com que essa massa eu faça com ela o que eu quero. E a gente chama essa falta de desenvolvimento de estrutura de maciça. Todas essas características, uma variação de cor perceptível, né? Uma variação pequena de textura, mas existente, inclusive encontrando um material um pouco mais grosseiro lá, tá? Uma variação talvez de consistência, né, que aqui está difícil de eu ver outra coisa que não seja molhado, né? Então vamos dizer que o material aqui embaixo, se ele fosse seco, provavelmente ele seria mais duro, né, do que esse material de cima, que se estrutura em alguma coisa mais arredondada, né? Toda essa morfologia até o momento, ela está indicando tratar-se de um solo com grau de intemperismo menor, com um grau de evolução menor. Por quê? Porque as propriedades morfológicas, cor, textura, estrutura e consistência, estão variando entre os horizontes desse solo que está se mostrando raso, né? Esse solo, se a gente entrasse aqui e se molhasse, ele não vai ter mais do que 1,20 m, 1,30 m de profundidade, ok?